Programa Cavalos. Cada imagem que a gente vê de resgate das águas traz alívio e esperança diante do caos que estamos vivendo nos últimos dias no Rio Grande do Sul. Mas o resgate nem sempre significa que o pesadelo acabou. O vídeo a seguir traz imagens fortes. Mostram cavalos em carne viva, sem 40% da pele por conta do tempo que ficaram imersos na água. Confesso que nesses 20 anos de jornalismo, trabalhando especificamente com cavalos, nunca vi nada parecido. 5 da manhã saímos de Porto Alegre em direção à Nova Santa Rita. Mesmo muito cedo, o trânsito já estava complicado. Com boa parte das rodovias interditadas, toda a saída da capital está concentrada na RS 118. Aí não tem jeito, tem que ter paciência mesmo. O trajeto, que seria de 1 hora, fizemos em 3 e finalmente chegamos à clínica. Quem nos recebe é Dr. Guilherme, que diante do caos não se omitiu. Não posso pensar assim, fechei a clínica, não vou ganhar nada financeiramente e vou deixar esses cavalos a Deus dará, sabendo que os proprietários estão embaixo d'água, não tem nada, perderam tudo. Como eles vão dar um suporte para esses cavalos? A enchente mudou totalmente a rotina aqui da clínica. Hoje, 100% das cocheiras são ocupadas por animais que foram resgatados das águas. Cavalos submersos há 4, 5, 6 dias com água até o peito. Eles chegaram aqui desidratados, a gente fez polivitamínicos, glicose, soro, tudo que pudesse imaginar. Nessa ala, 14 cavalos em tratamento intensivo. Animais resgatados de uma hotelaria em Eldorado do Sul. O cenário é de um filme de terror. Animais sem pele, com quase 40% do corpo em carne viva e uma dor insuportável que pode matar. Uma das causas de óbito é o choque neurogênico. Esse cavalo, mesmo medicado, tem espasmos, tremores musculares, que são indícios de dor. Aumento da frequência cardíaca, então tem vários parâmetros fisiológicos que a gente consegue saber e consegue ver para definir o grau de dor que o animal está passando. Então o protocolo de analgesia desses cavalos tem que ser muito bem feito e muito bem observado quanto à necessidade. Cavalos com um grau menor de dor, protocolo mais leve. Cavalos com um grau maior de dor, um protocolo maior, mais forte, para deixar eles sem dor e conseguirem passar por essa fase inicial, né? A gente fala tudo mais dessas feridas, mas não é apenas uma ferida, é uma queimadura. E todos os receptores deles estão ali ativados ainda. Então, cada vez que a gente toca neles, eles sentem dor. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que controlar. O protocolo de analgesia, ele faz uso de várias coisas. Por exemplo, derivados de opioide, morfina, ketamina, que é um anestésico geral, em baixa dose, claro, dipirona, enfim, é um combo de medicações que provocam analgesia. Então essa égua aqui estava tomando medicação de 2 em 2 horas. Os outros que estão menos críticos, eles tomam medicação de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas. Então a avaliação do grau de dor, a gente tem que fazer bem feito para poder decidir qual protocolo que esse animal precisa ter. Todos esses animais hoje em tratamento intensivo sofrem de síndrome de imersão, uma doença pouco conhecida causada pelo excesso de tempo dentro d'água. Acho que foi 4 ou 5 dias, se eu não me engano, acontece uma isquemia tecidual na pele. Diminui o fluxo de sangue. Essa diminuição de fluxo de sangue é pelo frio, por causar microtrombos e diminuir o fluxo sanguíneo da pele e automaticamente, quando não tem fluxo sanguíneo, não tem oxigenação. Quando não tem oxigenação, ela vai necrosando. Então, uma coisa leva a outra. Frio, microtrombose de pele e necrose tecidual. E automaticamente perde tudo, né? Carlos é o proprietário da hotelaria de onde os cavalos foram resgatados. É o emocional aqui que, sabe, a gente é bruto, mas tem uma hora que o cara se afrouxa um pouco, né? Acompanhado do veterinário responsável pelo estabelecimento, Carlos lembra os momentos de pavor que viveu. Tudo dentro da água, né? Eles ficaram, para não soltar eles a campo afora, nem se perder a minha tropa lá, eu mantive eles 3 dias dentro de casa, nas baias, né? Daí quando chegou no lombo do mais baixo, éguas que se perdeu um monte, né? Quando chegou no lombo dela, daí eu resolvi tirar eles pra fora. Daí soltei eles, daí eles saíram. Daí já tava tudo tomado d'água, né? A água já tava... Eu entrei no meu galpão com água no pescoço, assim, né? A Juliana, ela não só está trabalhando, faz parte da equipe, tratando os pacientes, como também trabalhou arduamente no resgate.
Sim, Valéria, a gente teve a satisfação de salvar esses 12 cavalos que vieram para cá. Éramos em 9 veterinários. Para chegar no lugar a gente precisou ir de barco, levamos todo o medicamento. Chegando lá a gente viu que realmente era muito, muito grave. É muita água, muita água. Agora começou a chuva de novo. Eles têm que andar de lá. A gente chegou, para chegar ali, tem mais ou menos uns 2 quilômetros com água no casco. Daí a gente parou numa ruazinha ali, com todos, e agora estamos trazendo um por um, porque aqui é a pior parte, e agora com a chuva começou a correnteza. Só que a correnteza está ao nosso favor, então nos ajuda a levar o cavalo para a beira. Começamos a dar um suporte sistêmico para estabilizar eles da melhor forma possível para conseguir fazer a volta desses cavalos até o lugar firme. Então essa foi um grande resgate, foi de um número bem significativo. Na verdade a gente ia avaliar esses cavalos, medicar, e quando a gente chegou a gente percebeu que realmente esses cavalos precisavam ser transportados desse lugar, porque eles estavam muito debilitados. A égua Moura, que está aqui na cocheira 4, é hoje uma das pacientes com estado mais delicado, e foi uma das que tu tivesses a oportunidade de acompanhar todo o processo de resgate. E me falavas que ela teve que ser praticamente carregada no colo, é isso? Isso, Valéria, ela era uma das éguas que estavam mais debilitadas, e isso a gente já previa que ela ia ter um quadro um pouco mais complicado, né? A parte toda interna dela, sistêmica dela, já estava dizendo que ela estava no limite. Então ela teve realmente descolamento da pele dos 4 membros. A gente tem que pensar que a pele é um dos maiores órgãos que a gente tem no corpo, que o equino tem no corpo. Então essa égua tá com 40%, 50% de perda desse maior órgão, né? E isso influencia em toda a parte sistêmica, em toda a parte interna dessa égua. Então ela pode entrar em choque a qualquer momento. Então essa égua é uma égua que não pode sair de um hospital, ela tem que ter um cuidado de UTI, porque essa parte interna dela está realmente muito debilitada por toda essa perda de tecido. Está com laminite nas 4 patas. Então o que é a laminite? É uma patologia que envolve todo o tecido córneo dos cascos. É complexo assim explicar rápido, sabe? Mas vamos dizer assim que ela teve uma patologia envolvendo a circulação de sangue dentro do casco. E automaticamente tem risco de perder os 4 cascos, se não for bem manejada. Então ela tem muita dor. O cavalo e cachorro são parceiros inseparáveis do homem campeiro. Não importa a distância ou o serviço, são incansáveis. E para esses amigos, a Supra buscou o que há de melhor. A Bravo é um produto premium especial. Alimento completo para cães de todas as idades. Bravo, nutrindo amizades. Oferecimento Estância Quaraci, excelência na criação e nas pistas. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Supra, mais do que produtos, resultados. Programa Cavalos. Quando se vem para um lugar como esse, né, com esse nível de caos, você tem que ter muita tolerância à frustração. E saber que alguns vão morrer e você vai ter que continuar pelos que vão viver. Eu tô assim porque hoje eu perdi uma égua que eu fui fazer o resgate, então a gente chora e seca e vai embora. Pelos que ficam. Eles parecem que entendem que a gente está ajudando, né? Porque com a dor extrema que eles estão, a gente consegue trabalhar e, né, conseguir organizar da melhor forma possível. Emociono porque ontem a minha menina mandou um áudio para mim dizendo que eu tinha que ir embora porque ela estava com saudade. E eu falei que ia ficar até quarta-feira aqui, sabe? Ela falou, não, tem que voltar porque eu tô com saudade. Mas nessa hora a gente tem que, né, aguentar.
sinto que os animais, eles têm essa gratidão, assim, a gente conversa muito com eles, então a gente está fazendo a troca de curativa, a gente fala com eles, a gente fala eu sei, e a gente vê a evolução, é muito bonito tudo isso. E soube então que eles estavam com uma demanda bastante grande desses animais resgatados, e assim que liberou a estrada e consegui acessar a clínica, vim para cá ajudar mais com mão de obra mesmo, assim. Talvez o nosso maior auxílio no meio desse desastre todo ainda seja, por coincidência, fazendo o que a gente mais ama. E a gente faz isso de coração super aberto. Com o auxílio da talha, do sling, os veterinários tentam colocar a égua em pé. Do grupo resgatado em Eldorado do Sul, ela é a mais debilitada. Uma força de viver muito grande, uma vontade de ir, de não, vamos, vai. Chega uma hora que eles dão aquela... E daí a gente vem e trabalha em cima e faz eles voltar de novo, né? Ela já chegou aqui com alguma dificuldade de trem posterior, de membros posteriores, dos pés. Estava deambulando, um pouquinho rígida. Pode ser normal num quadro de miosite, que é uma patologia muscular. Só que ela foi evoluindo negativamente. Chegou ao ponto que ela não conseguiu mais levantar. Então, nisso, como teve muita alteração sistêmica, teve alteração renal, teve alteração muscular e provavelmente vai desenvolver um quadro de laminite também. Então, toda essa função de monitoramento e manutenção dela tem que ser feito assim, perfeitamente, para ela conseguir se manter o melhor possível. E nessa busca, o auxílio de colegas do exterior. O auxílio até foi por videochamada. Dr. Gustavo Ferlini, da Austrália, então, professor na faculdade na Austrália, nos ligou, já vem acompanhando o caso dessa égua há mais de um dia e todo o tratamento dela para a gente fazer essa troca de informações e conseguir chegar num denominador comum para um tratamento. Faz o teste de ameaça no olho dela, só faz um movimento de cara. Isso. Essa égua não tem muitos danos, pelo menos no atual momento, neurológicos, e provavelmente essa dificuldade que ela esteja encontrando de se levantar e se manter em pé seja muito das lesões provenientes da síndrome de imersão. Faz no outro olho. A gente estava realizando um exame neurológico, avaliando a postura, a mentação, qual seria a postura dos membros anteriores, dos membros posteriores dessa égua, se tinha realmente algum indício de fraqueza, com fasciculações ou tremores musculares que essa égua estava demonstrando. E a gente também fez uma série de exames de reflexos, testando nervos cranianos, fazendo toques ao redor da face, realizando uma resposta de ameaça para ver se a égua ainda está piscando e vendo normalmente. Tenta manter ela por mais tempo possível em pé, suspensa pelo sling, pelas talhas, né? Para que diminua também a situação das escaras de decúbito. Então a gente começa a ter outros problemas, a dificuldade de fazer a troca de curativos, tanto para manter a hidratação dessa égua numa fluidoterapia, os cavalos ficam agoniados quando ficam deitados, se batem. Então, para fazer tudo isso, a gente tenta manter ela o maior tempo possível em pé, até pela questão circulatória, né? Mesmo fraca, com dor, toda vez que fica em pé, a égua bebe e se alimenta. Força de vontade de viver. E depende da gente dar o auxílio para ela conseguir seguir a vida dela. Ela levanta, parece que o intuito ainda é maior, ela consegue comer melhor, bebe melhor e em grande quantidade. Começou a enchente em si, as águas subirem, e nós aqui estávamos ilhados, a gente não tinha acesso a, por exemplo, a região de Canoas, na Grande Porto Alegre, Eldorado. A gente começou mais a atuar na causa de recurso humano, a arrecadação de recurso humano. Aí quando acabou os resgates de humanos, a gente começou a ver a demanda de animais. Daí a gente resolveu, junto com a BQM, juntar forças para pedir Pix e ajuda para os animais. Essa sala aqui é a sala da anestesia para exame de ressonância magnética, né? O que acontece? O cavalo é anestesiado aqui e o aparelho está ali dentro.
Mas como eu não tinha espaço para guardar o material que está sendo doado, medicação, insumos hospitalares, seringas e agulhas e soros, a gente adaptou essa sala aqui para isso. Como a gente está envolvido com equinos, a nossa especialidade é equinos, automaticamente o pessoal usou a clínica como centro de apoio para informações, vamos dizer assim, sabe? Como se fosse um centro de comando, assim, tem pessoas resgatando lá, arruma um caminhão para buscar os cavalos lá. No intuito de tentar fazer de todo o caos um pouco mais organizado, ele centralizou alguns contatos, fez alguns contatos com outros veterinários. Divulgou nosso telefone no Insta da clínica para o pessoal que queria vir para ajudar, o pessoal que queria fazer doação entrar em contato com a gente. Então foram 2 semanas assim direto. O telefone não parava, ligação, mensagem. Gente de tudo que é lugar do Brasil, gente de fora, mandando mensagem, querendo vir ajudar. Eu tentei organizar isso aí e dar o auxílio para os meus colegas que estavam na rua. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, era muita demanda, muita coisa, tudo ao mesmo tempo. Tinham cavalos, por exemplo, que vinham de Eldorado na usina do gasômetro, tinham cavalos de Canoas que saíam na Matias, tinham cavalos espalhados na Freeway, na BR-448 e por aí vai. Então, para que tivesse acesso de todo mundo, ele, como tem muito contato, conseguia fazer essas ligações, tanto com não só o atendimento veterinário, mas também o transporte e acesso nesses bichos onde eles estavam. Bruno viveu de perto essa adrenalina. Foi ele quem atuou no resgate do cavalo Caramelo. A sedação e indução anestésica e a manutenção dessa anestesia é fundamental, né, para a segurança de todos, tanto do animal quanto das equipes que estão envolvidas ali nas embarcações para a realização desses procedimentos de resgate, né, de grandes animais, né, que detêm muita complexidade para a realização, né. Na verdade, a gente salvou 4 equinos. Anterior ao Caramelo foram 3, né, foi uma égua que estava num pátio, ilhada, numa parte que dava água no peito dela. A gente conseguiu tirar ela super bem tranquila, não teve que sedar, ela veio ao lado do bote com as amarras, né, em segurança, a distância era menor, né, isso tudo também a gente acabava analisando por conta da distância, né, se ia aguentar ou não também, né, por conta da hipotermia e tudo mais, avaliava a condição deles na hora, né. Teve 2 animais que estavam dentro de um prédio, de um condomínio, eles estavam no 2º andar, eles se refugiaram, subiram as escadas e daí a gente desceu eles, daí a água tá quase todo submerso no 1º andar, mas daí tinha como tirar eles, né? Da mesma maneira, como a distância era mais curta, vieram amarrados aos botes nadando, né? E daí teve o Caramelo e depois do Caramelo a equipe RTA Brasil voltou para São Paulo e daí eu montei uma equipe ali com o pessoal e a gente fez um resgate lá em Porto Alegre, na Avenida das Indústrias, próximo ao aeroporto, né, de uma égua que também teve que ser anestesiada, que não tinha condições de trazer lá nadando pela distância, pela temperatura que já havia caído também bastante, estava muito frio, água gelada, então ela provavelmente não aguentaria, né. E daí conseguimos com êxito fazer esse resgate, recuperamos ela num canteiro dos ônibus ali no início da Dom Pedro, em Porto Alegre, mas deu tudo certo, graças a Deus. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. Ram é no grupo Nissul Gala. Oferecimento Cabanha La Pacífica. O prazer de preservar a tradição, de selecionar e montar em bons cavalos. 4 décadas de história no cavalo crioulo. Paysandu, Uruguai.
Programa Cavalos. E não tava antes da pomada. É isso que a gente queria mostrar, na verdade, pra Ju, né? Daí a gente aumenta 2 para 2 pra gente conseguir mais antibiótico na pomada, a gente conseguir diminuir o sistema. Então, de ontem para hoje, o aspecto da ferida já mudou, a ferida supurou, a ferida edemaciou. E esse paciente que a gente estava discutindo foi que houve uma alteração muito grande de ontem para hoje, justamente no momento que houve uma troca no tratamento. Então, é uma incógnita, a gente vai mexendo, vai lidando e conforme a ferida vai respondendo, a gente vai mudando o nosso protocolo. Não adianta, vamos dizer assim, né? Não adianta somente curar a ferida, a gente tem que cuidar o cavalo inteiro. Eles têm que se manter, eles têm que estar ativos, eles têm que se movimentar. Visualmente, obviamente, chama mais atenção o aspecto dessa pele que já caiu. Mas ele tem todo um efeito sistêmico. A gente tem cavalos, inclusive, que vieram dos mesmos locais. A gente tem uma égua em decúbito que está há 4 dias em decúbito. Temos cavalos desenvolvendo laminites por causa disso, muito tempo no mesmo local. A baixa perfusão desses cavalos que não se mexiam dentro da água, baixa temperatura. Então é um misto e sim, muita alteração sistêmica e cada caso é um caso. Então a rotina inicia às 8, né? E a gente geralmente passa do meio-dia nessa troca de curativos, que demanda bastante tempo, bastante cuidado, principalmente pela sensibilidade ali de todos esses animais, pelo temperamento em alguns também. Mas a gente tenta, antes da rotina, deixar a nossa linha de produção mais ou menos organizada, todas as mesas, todos os materiais que vão ser utilizados nesse curativo e dividir a equipe, então, na retirada dos curativos, na ducha, na higienização das feridas, para que todos sejam atendidos na mesma ordem e a gente consiga, então, executar o trabalho de maneira certinha para todos os pacientes igual. Sou do Rio Grande do Sul, natural de Santa Cruz, hoje habito em Curitiba. Eu sou de Campinas, São Paulo. Eu sou de Curitiba, Paraná. Eu venho de São Paulo. Veterinário e eu trabalho em Santa Catarina com reprodução. Diante dessa situação, a gente veio para cá com o intuito de qualquer forma ajudar. Né? Tem bastante equipe, mas tem bastante demanda também. Quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. E assim nós vamos lidando. A égua com o potranquinho também foi resgatada das águas. Veio transferida ontem da Ubra para uma cirurgia de emergência. Foi operada de cólica e agora está sendo submetida a um ultrassom de revisão. Mãe se recuperando bem, é hora de ver o filho que tem um edema na coxa direita. Como ele apresentava seroma no subcutâneo, provavelmente pelo impacto que tem, porque tem umas feridas ali bem interessantes, os machucados, a gente, depois de fazer o raio-x, fazer o ultrassom de novo, né, até para complementar o diagnóstico que já tinha sido feito lá na faculdade, a gente resolveu fazer a drenagem desse líquido para cicatrizar de maneira muito mais rápida, né? Porque se deixasse esse líquido ali dentro ia demorar muito para cicatrizar e provavelmente ia formar uma fístula para sair esse líquido ali de dentro. Então essa drenagem cirúrgica que a gente fez é simplesmente para acelerar o processo de cicatrização. Essa rotina está bem diferente de antes, né? Apesar da rotina do Guilherme ser bem intensa, a minha não. Eu ainda conseguia ficar com os meninos, mas agora a gente está numa correria, assim. Mal vejo o Guilherme, pra falar a verdade. Eu vejo ele aqui na clínica, em casa eu não consigo ver ele. Uma entrega de corpo e alma, de dia e noite, que encontra forças na tristeza de quem pede ajuda. Agora, ontem, a gente foi buscar ali na 448, no viaduto da 448, um garanhão de um aras importante, de um aras bem renomado aqui perto. E o proprietário desse aras veio aqui falar comigo. A situação que ele me descreveu no dia foi, assim, ó, triste. E vendo a expressão dele falando e contando, mais ainda. Tá? Ele me contou que teve cavalos que ele viu se afogar. Ele escutava os cavalos batendo na cocheira, no galpão, tentando sair pelo teto. Porque a água subiu tão rápido que não deu nem para eles abrirem as cocheiras. E como elas são abertas em cima, automaticamente eles começaram a nadar e quando chegaram no teto, começavam a bater no teto para tentar sair. E alguns conseguiram, mas morreram afogados. Porque não tiver muita água, muito longe, eles cansam e automaticamente quando cansa, né, afunda, aspira água e se afoga, não tem como ser diferente. E diz ele que teve um cavalo que ele viu que ficou com a pata presa e ele viu se debatendo. Ele queria ir ajudar, mas não conseguiu porque estava batendo fio de luz na água. Então o risco de eletrocução era muito grande. Automaticamente ele preferiu não arriscar, né? E ele ficou só observando, não podia fazer nada. O único sobrevivente foi esse garanhão, que mesmo sem forças nadou sem parar.
De tudo que vi, escutei nessas muitas histórias, a certeza de que a dor do outro nos comove, nos transforma. Tudo que a gente fez, tudo que a gente evoluiu aqui, todo esse aprendizado, todo esse amor envolvido, a gente não consegue voltar sendo a mesma pessoa. Com certeza vou voltar sendo uma pessoa muito diferente, muito melhor. 1% melhor, com certeza. Agora a gente tem que tirar o chapéu para essa turma toda, né, que está trabalhando dia e noite de graça no auxílio desses cavalos. São animais em estado crítico que precisam de atendimento intensivo e o custo disso não é barato não e está sendo feito de graça. O programa de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até mais!